Gente, vai ser uma conclusão épica e eu acho que vocês não estão prontos pro que a gente vai assistir. Fala os lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o primeiro teaser trailer de Duna 3, que conclui aí, né, a trilogia Duna de Denis Villeneuve, que simplesmente assim, gente, vocês sabem o quanto eu amo, né, a franquia. Sem falar no elenco maravilhoso, temos a adição de Robert Pattinson nesse terceiro filme. E nesse vídeo aqui eu vou trazer um react, mas também alguns comentários, algumas primeiras impressões sobre esse trailer, detalhes que vale super a pena você prestar atenção. E lembrando que esse terceiro filme ele é baseado no segundo livro do Frank, O Messias de Duna, caso você queira adiantar a leitura aí pra estreia. E como vocês sabem, vamos falar muito de Duna aqui no canal, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Agora bora de react. Se for menina, como vamos chamá-la? O nome dela deveria ser Galima, porque precisaria ser forte, como a mãe dela. Não teremos filho. E se for menino, eu o chamaria de Leto. Assim ele teria a sabedoria do avô dele. A guerra se retroalimenta. Quanto mais eu luto, mais nossos inimigos revidam. Tô fazendo o melhor que posso pra proteger minha família. Amei o visual do Robert. Como meu pai fazia. Seu pai nunca começou uma guerra. Poetry. Meu Deus, acho que eu dou preto. Ah! Olha quem volta. Não tenho medo de morrer. Nossa, será que já... Mas não posso morrer. Ainda. Nossa, sensacional. Meu Deus, maravilhoso! Primeira coisa que eu queria falar, né, que temos aí, ouvimos Timothée Chalamet cantando, né, o que é bastante interessante, até porque assim, gente, por mais que a gente tenha ficado com um tiquinho de raiva com o bode dele no Oscar, a gente não pode esquecer que ele é um tremendo artista e eu acho que Duna explora partes artísticas dele que não são tão exploradas em outros filmes, por exemplo. Então é bastante interessante a gente ter, né, ele com esse canto junto com os Fremen, principalmente pela temática do que a gente vê aqui no trailer, que é guerra. E é muito interessante, principalmente que a gente vê a mãe dele, né, a Jéssica, em que ele pede orientação ali pra ela, perguntando o que o pai dele faria, e ela fala, né, ele nunca iniciou uma guerra, ou seja, sim, gente, essa guerra, ela é atrelada ali aos Fremen, e obviamente que com isso existe uma resistência, tanto que ele até fala, né, que quanto mais ele luta, mais inimigos lutam contra ele. E aí a gente vê as Bene Gesserits ali com a princesa Irulan. A gente não pode esquecer que ela era uma Bene Gesserit, então o trailer ele já traz um contexto aqui de história, mas tem outros aspectos que também chamam a atenção. Primeiro, o Scytale, né, que é o personagem aí do Robert Pattinson, que ele vem a ser um antagonista, né, do Paul, e ele faz parte dos Bene Tleilax. E vemos o retorno aí, né, do Idaho. Gente, o Idaho aqui nesse terceiro filme, eu não vou entrar em muitos detalhes para não estragar a experiência para vocês, mas eu vou falar o que o Denis Villeneuve falou durante a live que teve no TikTok
que antes deles apresentarem o trailer. O que ele fala lá é que ele, sim, né, retorna aí, mas que ele vem num momento importante, num ponto de virada importante, e que ele tem um tremendo impacto pro Paul. Eu acho que as pessoas não estão prontas pro que ele realmente vai ser aqui no filme, mas ele tá atrelado, né, a esse contexto de guerra. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar, e que tem a ver também com esse painel que eles trouxeram, é sobre os filhos da Shani com o Paul, né? Porque foi perguntado pra Zendaya se de fato ela teria os filhos aqui nesse filme. Na história, ela tem os filhos do Paul, inclusive, que dá sequência pra história dos filhos de Duna. Aqui no filme, né, a gente já teve mudanças ali no segundo, em que a Shani fica brava com ele, e muito disso foi questionado pelos fãs na época, né? E me chamou bastante atenção que a Zendaya tenha desviado dessa pergunta. Did you and Paul have kids in this film? Okay, what? Over to you, director! E aqui, gente, eu vou entrar numa zona especulativa que não tem muito a ver com o livro, né? Eu não sei se eles podem trazer essa cena inicial que a gente vê no trailer, talvez como uma visão que teria sido a vida do Paul, até porque eles estão apresentados de formas diferentes. O Paul, né, tá mais simpático ali, a Shani tá com a faixinha. Tá certo que tem uma passagem de tempo, né, e teremos uma passagem de tempo maior que dos livros, principalmente por causa da idade da Alia, que é uma outra mudança, porque afinal a gente vê ela de cabelo preto. E falando em cabelo, gostei muito, tá, do visual do Cetail. E outro ponto que chama atenção é que esse trailer, ele utiliza de um recurso visual muito parecido com o primeiro filme, quando o Paul, ele tem uma visão da Shani, sem ao menos ter conhecido ela. E outra cena que chama bastante atenção é quando a gente vê o Paul, né, olhando ali pro seu exército. Primeiro que essa cena ela é interessante porque lembra muito do Império, né, como eles eram formados e era justamente o que eles condenavam, mas também o olhar fixo do Paul já pode revelar uma mudança que tem aí pro personagem, até porque ele está com o cabelo raspado. Não vou entrar nesse contexto para quem acompanha a história pelo filme, mas é um ponto muito importante pro desfecho da história do Paul, e achei interessante já tá aí no trailer, né, no primeiro trailer. Até pelo que temos imagem dos posters, né, que foram revelados ontem, que dá uma boa pista já do que eu tô falando aqui. E não só isso, também um contexto importante sobre os framings, sobre parte aí da cultura deles. É o que eu vou falar por aqui. No mais, né, Duna 3 é um contexto de guerra que fala bastante sobre poder, né, o que você faz desse uso desse poder, e traz uma visão de Paul, né, talvez um pouquinho diferente do que a gente tem acompanhado até agora, mas que lá pro final do segundo filme já dava, né, direcionais sobre essa característica aí dele. Estou muito curiosa de como o Denis trabalhou aqui, estou curiosa se os filhos vão ser uma visão, se vai de fato acontecer, até porque existe essa passagem de tempo, né? Mas esse trailer já trouxe detalhes maravilhosos, eu estou bem feliz com esse material, acho que realmente vai ser épico. Mas e vocês, teve mais algum detalhe que vocês separaram? Eu acabei não falando aqui, estou bastante impressionada com esse trailer, quero saber a opinião de vocês, enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!